Neve em Aspen. Laura sempre acreditou que o silêncio era uma forma elegante de organizar o caos. Em Nova York, ele se infiltrava nos corredores do prédio da editora onde trabalhava, nas páginas marcadas com post-its coloridos, nos cafés frios esquecidos sobre a mesa, enquanto revisava manuscritos que falavam de amores impossíveis. Ironia que nunca lhe passou despercebida. Naquela semana de dezembro, o Natal parecia uma provocação. As vitrines da Quinta Avenida exibiam casais sorridentes, mãos dadas, promessas silenciosas de finais felizes. Laura desviava o olhar. 3 semanas antes, seu noivado havia terminado de forma abrupta, deixando não apenas um apartamento vazio, mas uma sensação persistente de que ela havia falhado em algo essencial: acreditar. Foi assim que Aspen entrou em sua vida, não como um sonho, mas como uma fuga. Uma cabana isolada nas montanhas do Colorado, anunciada como refúgio silencioso, perfeito para quem busca recomeçar. Laura reservou sem pensar 2 vezes. Ela desembarcou em Aspen em uma manhã coberta por um branco quase irreal. A neve parecia amortecer o mundo, tornando cada som mais suave, cada passo mais lento. O ar era tão puro que doía respirar, um contraste brutal com o ritmo acelerado de Nova York. A estrada até a cabana serpenteava entre pinheiros cobertos de neve. O motorista desejou-lhe um Feliz Natal, com um sorriso gentil antes de partir, deixando Laura sozinha diante da construção de madeira escura, janelas emolduradas por luzes amarelas e uma fumaça fina escapando da chaminé. "Pelo menos é bonita", murmurou, puxando a mala com dificuldade. Ela não sabia ainda que aquela fumaça não vinha do sistema automático da cabana. Ethan Carter estava ali há horas. Guia de esqui desde que se lembrava, ele conhecia aquelas montanhas como conhecia as linhas da própria mão. O Natal costumava ser apenas mais uma data no calendário. Desde que perdera Emily, sua esposa, em um acidente anos antes, ele aprendera a sobreviver aos dias festivos trabalhando ou se escondendo. Mas a tempestade que se aproximava mudara seus planos. A nevasca começara de forma discreta, mas rapidamente ganhara força. O rádio local alertava para o fechamento das estradas. Ethan havia parado na cabana para verificar se estava em condições seguras para os hóspedes, e acabara ficando preso. Quando ouviu o barulho do carro se afastando e passos na neve, franziu o senho. Droga. A porta se abriu com um rangido suave. "Oi?" Laura chamou a voz cautelosa. Eles se encararam por um segundo longo demais. Laura notou primeiro os olhos claros, de um azul cansado, e a barba por fazer que lhe dava um ar selvagem. Ethan notou o cachecol vermelho, o olhar exausto e algo quebrado que ele reconheceu imediatamente, porque já vira aquilo no espelho. "Você deve ser a hóspede", ele disse, tentando soar casual. "Sou Ethan, o guia local. Parece que ficamos presos juntos." O pânico inicial de Laura cedeu lugar a uma estranha sensação de alívio. Não estaria completamente sozinha. A nevasca se intensificou naquela noite. Flocos de neve batiam nas janelas como se quisessem entrar. A eletricidade caiu pouco depois, mas a lareira manteve a cabana aquecida. Ethan encontrou lanternas e algumas velas esquecidas em um armário. "Não estava nos seus planos dividir o Natal com um estranho, imagino", ele disse, oferecendo-lhe uma caneca de chocolate quente improvisado. "Na verdade, estava nos meus planos ficar sozinha", Laura respondeu, sorrindo de leve. "Isso é uma melhora." Eles riram, e o som pareceu mais alto naquele silêncio acolhedor. Os dias seguintes se desenrolaram em um ritmo lento, quase suspenso no tempo. Sem internet, sem sinal de celular, sem distrações modernas. Apenas neve, madeira estalando no fogo e conversas que começaram tímidas, mas logo ganharam profundidade. Laura falou sobre livros, sobre como editava histórias românticas enquanto sua própria vida parecia incapaz de seguir um enredo coerente. Falou do noivado, da sensação de ter sido deixada para trás emocionalmente antes mesmo do término. Ethan ouviu em silêncio respeitoso. Quando chegou sua vez, contou sobre Emily, sobre como o amor fora intenso, verdadeiro e brutalmente interrompido, sobre como ele aprendera a não esperar nada além do necessário para sobreviver. O Natal costumava ser a época favorita dela, disse, olhando para o fogo. Depois que ela se foi, virou só um lembrete. Laura sentiu algo apertar em seu peito. Na terceira noite, decidiram decorar a cabana com o pouco que encontraram. Um galho de pinheiro improvisado como árvore, luzes antigas que ainda funcionavam, uma estrela de madeira esquecida no fundo de uma gaveta. "Não é exatamente Rockefeller Center", Laura brincou. "Mas é nosso",
Ethan respondeu sem pensar. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Na véspera de Natal, a tempestade finalmente começou a ceder. O mundo lá fora parecia intocado, como se tivesse acabado de nascer. Eles prepararam a ceia com o que havia: sopa quente, pão, vinho barato. À meia-noite, sentaram-se diante da lareira. Qual foi o melhor presente que você já ganhou? Ethan perguntou. Laura pensou por um instante. Um livro. Não pelo livro em si, mas porque alguém acreditou que aquela história poderia mudar minha vida. Mudou? De certa forma, me trouxe até aqui. Ethan sorriu, sentindo algo que não sentia há anos. Esperança, pequena e delicada, mas real. Quando se beijaram, foi suave, quase reverente. Não havia pressa, nem promessas grandiosas. Apenas duas pessoas se permitindo sentir novamente. Na manhã de Natal, o sol finalmente apareceu. As estradas seriam liberadas em poucas horas. Laura observava a paisagem pela janela quando Ethan se aproximou. Você vai voltar para Nova York, ele disse. Não como pergunta. Vou, respondeu. Mas talvez não do mesmo jeito. Eles trocaram um olhar que dizia tudo. Não sabiam o que o futuro reservava. Mas naquele Natal, em meio à neve de Aspen, aprenderam que o amor não é sobre substituir o que foi perdido. É sobre honrar o passado e, ainda assim, permitir-se um novo começo. E talvez, só talvez, o maior presente fosse acreditar outra vez. Luzes de Rovaniemi. Clara sempre acreditou que algumas pessoas nasciam no lugar errado. Não por falta de amor, mas por excesso de sonhos. Desde criança, enquanto crescia sob o sol generoso do Brasil, ela colecionava imagens de invernos que jamais conhecera. Cartões postais com florestas brancas, filmes antigos em que o vapor da respiração denunciava o frio, fotografias de luzes verdes e violetas dançando no céu noturno. A neve, para Clara, era mais do que gelo caindo do céu. Era símbolo de algo que ela ainda não tinha vivido. Um silêncio diferente, um tempo mais lento. Uma promessa de que o mundo guardava experiências além daquilo que seus olhos já tinham visto. O Papai Noel curiosamente fazia parte desse mesmo sonho. Não o personagem caricato de shoppings, mas o verdadeiro, aquele que, segundo histórias, vivia em Rovaniemi, na Lapônia finlandesa. Para Clara, essa ideia nunca perdeu a magia, mesmo na vida adulta. Era menos sobre acreditar literalmente e mais sobre acreditar no que o Natal representava. Esperança, reencontros e recomeços. Por isso, quando ganhou a viagem num concurso cultural, promovido por uma agência de turismo, um texto sobre o que o Natal significa para você, ela achou que fosse uma pegadinha. Só acreditou quando recebeu o e-mail oficial, depois a ligação, e por fim a passagem impressa em mãos. Rovaniemi, dezembro. Ela chorou sozinha no quarto, sentada na cama, abraçando o papel como se fosse frágil demais para existir. O frio a atingiu antes mesmo que o avião pousasse completamente. Clara sentiu isso ao descer as escadas da aeronave. O ar era diferente, limpo, cortante. Respirou fundo e tossiu, surpresa. O chão estava coberto por uma camada espessa de neve, refletindo a luz pálida do dia curto. Meu Deus, murmurou, os olhos marejados. Ela ria sozinha enquanto tentava andar com as botas alugadas, escorregando levemente. Tudo parecia silencioso demais, como se o mundo estivesse envolto num cobertor espesso. As árvores altas cobertas de branco pareciam guardiãs antigas daquele lugar. Foi enquanto caminhava distraída, olhando para cima, que aconteceu o inevitável. Clara escorregou. Ou melhor, ela colidiu. Um impacto firme, seguido por um som seco de madeira caindo na neve. Ela sentiu mãos fortes segurarem seus braços antes que caísse completamente. Quando ergueu os olhos, deu de cara com um par de olhos claros, de um azul acinzentado que lembrava o céu pouco antes de nevar. Desculpa, ela disse em inglês ofegante. Eu não sei andar nisso ainda. O homem soltou um meio sorriso contido, quase tímido. A neve costuma perdoar iniciantes, respondeu com um sotaque suave. Mas nem sempre. Ele a soltou devagar e se abaixou para recolher o que havia derrubado. Peças de madeira cuidadosamente entalhadas. Partes de um pequeno trenó artesanal. Eu estraguei tudo? Clara perguntou aflita. Não. Ele examinou as peças. Nada que não possa ser consertado. Foi então que ele se apresentou. Lucas. Clara. Ela notou as mãos dele, marcadas, firmes, com pequenos cortes cicatrizados.
Mãos de quem trabalhava com algo real, algo manual, algo paciente. Você é artesão? Ela perguntou. Construtor de trenós. Ele fez um gesto vago. Para crianças. E para quem ainda acredita. Clara sorriu como se aquela frase tivesse sido escrita só para ela. Rovaniemi revelou-se aos poucos. Clara visitou o vilarejo do Papai Noel, escreveu cartas simbólicas, bebeu chocolate quente enquanto a neve caía silenciosa. Mas, estranhamente, seus momentos favoritos eram aqueles em que encontrava Lucas por acaso. Ele parecia sempre estar por perto. Na pequena feira local, na trilha próxima ao rio congelado, na loja de madeira onde trabalhava. Nunca era invasivo, nunca insistente, apenas presente. Você parece alguém que observa mais do que fala, ela comentou certa noite enquanto caminhavam lado a lado. Alguém precisa escutar o silêncio daqui, respondeu ele. Ele conta histórias. Clara aprendeu que Lucas havia crescido ali, que o pai também fora artesão, e que o Natal, para ele, havia perdido o brilho após uma sucessão de perdas silenciosas, demais para serem nomeadas facilmente. A mãe, o pai, e uma sensação constante de que acreditar demais só tornava a queda mais dolorosa. E você? Ele perguntou. Por que veio tão longe? Ela pensou antes de responder. Porque eu precisava lembrar quem eu era quando acreditava em coisas simples. Naquela noite, Lucas a levou para um lugar afastado, longe das luzes artificiais. O céu estava limpo, escuro, infinito. Eles esperaram em silêncio, envoltos em casacos grossos. Então, como se o universo tivesse ouvido o desejo não dito de Clara, a aurora boreal surgiu. Luzes verdes e violetas dançaram lentamente no céu, como véus vivos. Clara levou a mão à boca, chorando sem perceber. É como se o céu estivesse respirando, sussurrou. Lucas a observou. Não o céu. Ela. E algo dentro dele, congelado há anos, começou a rachar. Eles dividiram uma sauna tradicional finlandesa numa tarde gelada, rindo enquanto Clara tentava se acostumar com o contraste brutal entre o calor intenso e o frio do lado de fora. Ele ensinou a ela os rituais simples, o respeito ao silêncio, a pausa necessária. Aqui, a gente aprende que o calor também precisa de tempo, explicou. Passearam de trenó puxado por renas, e Clara gargalhava como uma criança, o rosto vermelho de frio e alegria. Lucas percebeu que aquela alegria não era barulhenta, era genuína, contagiante. Pouco a pouco, ele começou a sorrir mais, a falar mais, a esperar pelos encontros. E Clara começou a sentir algo que não esperava. Um aperto suave no peito ao pensar que aquela viagem tinha data para acabar. Na véspera de Natal, Lucas convidou Clara para sua oficina. O cheiro de madeira era reconfortante. No centro do espaço, havia um trenó diferente dos outros, mais delicado, com detalhes entalhados à mão. Fiz para você, ele disse com a voz baixa. Não para usar, para lembrar. Clara tocou a madeira, emocionada. Lucas, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Ele respirou fundo. Só, não deixe de acreditar quando voltar. Ela o olhou, os olhos brilhando. Você voltou a acreditar? Ele assentiu. Porque você me lembrou que a magia não desaparece. A gente é que deixa de olhar. Eles se beijaram sob a luz suave da oficina, enquanto a neve caía do lado de fora, silenciosa como uma bênção. Clara voltou ao Brasil com o coração diferente. Não menos cheio, mais corajoso. Meses depois, uma caixa chegou pelo correio. Dentro, uma carta simples. O inverno ainda é frio, mas agora ele tem luz. Ela sorriu olhando para o pequeno trenó sobre a estante. Algumas semanas depois, comprou uma passagem. Porque alguns amores não aquecem apenas o inverno. Eles iluminam o caminho de volta. O chalé esquecido. A estrada sinuosa que cortava as montanhas de Banff parecia ainda mais estreita sob o peso da neve recém-caída. Sofia mantinha as duas mãos firmes no volante, apesar do tremor que não vinha apenas do frio. Cada quilômetro percorrido a afastava da vida que construíra em Toronto. Prática, organizada, previsível. E a empurrava de volta para um passado que ela acreditava ter deixado enterrado sob camadas de silêncio e tempo. O chalé surgia à distância como uma lembrança esquecida. Madeira escura, telhado inclinado coberto de branco, chaminé solitária soltando um fio de fumaça tímida. O coração de Sofia apertou. Aquele lugar fora o centro de sua infância, de seus natais mais felizes, de verões intermináveis. E do primeiro amor que nunca aprendera a esquecer. Ela estacionou o carro e desceu com cuidado. O ar gelado queimou seu rosto, mas não tanto quanto a sensação de estar sendo observada. Quando levantou os olhos, ele estava ali, Jack.
Mais alto do que ela lembrava, ombros largos sob o casaco grosso, barba por fazer e olhos castanhos que carregavam a mesma intensidade silenciosa de anos atrás. Ele segurava uma xícara de café fumegante, como se tivesse acabado de sair do chalé. Do seu chalé. Achei que não viria antes do Natal, disse ele, a voz grave, contida. Sofia engoliu em seco. Eu também, respondeu, mas precisava resolver isso logo. Jack olhou para o chalé, depois de volta para ela. O olhar dele não era de raiva, mas de algo mais difícil de suportar. Decepção misturada com cuidado. Você devia ter avisado que vinha vender o lugar para aquela rede de hotéis, disse. Teria vindo preparado. Preparado para quê? Ela perguntou, cruzando os braços para se proteger do frio. E dele. Para lutar, respondeu Jack. Como venho fazendo há anos. O chalé pertencia aos avós de Sofia, imigrantes que haviam escolhido Banff como lar décadas antes. Quando eles morreram, a propriedade ficou abandonada. Sofia partiu para a cidade grande, e o lugar permaneceu ali, esquecido por ela, mas não por Jack. Ele cuidara do chalé como se fosse seu. Consertara janelas, reforçara o telhado, mantivera a lareira funcionando. Tudo por amor àquele espaço, e talvez à garota que partira sem olhar para trás. Você não pode impedir a venda, disse Sofia, entrando no chalé e batendo a neve das botas. Legalmente, ele é meu. Jack fechou a porta atrás dela. Não quero impedir você, respondeu. Quero impedir que esse lugar vire mais um hotel sem alma. O interior do chalé estava quente, iluminado por luzes suaves de Natal. Havia uma árvore decorada perto da janela, guirlandas simples e um cheiro familiar de madeira e canela. Sofia sentiu os olhos marejarem. Você decorou, murmurou. Todo ano, disse Jack. Mesmo sem você aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras nunca ditas, de despedidas mal resolvidas, de um beijo que nunca aconteceu naquela noite distante, antes da partida de Sofia. O vento começou a uivar do lado de fora quando o céu escureceu de repente. Em poucos minutos a neve caiu com força, cobrindo tudo. Jack foi até a janela. Isso não está bom, disse. A estrada vai fechar. Como se o universo quisesse confirmar suas palavras, a luz piscou e se apagou. Ótimo, suspirou Sofia. Presos juntos. Jack acendeu velas, colocou mais lenha na lareira. Pode ficar tranquila, disse. Já passei por tempestades piores aqui. Ela se sentou no sofá, observando-o em silêncio. O modo como ele se movia, seguro, cuidadoso, como se aquele chalé fosse uma extensão de si mesmo. Por que você ficou? Perguntou de repente. Jack demorou a responder. Porque alguém precisava ficar, disse. E porque nem todo mundo consegue ir embora quando ama um lugar. Sofia sentiu a pergunta não dita pairar no ar. Ou uma pessoa. Com o passar das horas, o frio do lado de fora parecia empurrá-los para mais perto. Dividiram uma sopa simples, riram de lembranças da adolescência, de travessuras no lago congelado, de sonhos que pareciam gigantes naquela época. Eu achei que você me odiava, disse Sofia, segurando a caneca quente. Jack balançou a cabeça. Não, eu fiquei com raiva. Depois triste. Depois só senti falta. O fogo da lareira estalava, refletindo nos olhos dele. Eu tinha medo, confessou ela. Medo de ficar. Medo de escolher errado. E agora? Perguntou Jack baixo. Ela o encarou. Agora tenho medo de ir embora de novo. A tempestade rugia do lado de fora, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. Jack se aproximou devagar, como se temesse quebrar algo frágil. Sofia, começou. Ela não esperou o resto da frase. O beijo veio suave, cuidadoso, carregado de anos de espera. Um beijo que não exigia promessas, apenas presença. Quando a neve cessou, o mundo amanheceu em silêncio absoluto. Sofia acordou no sofá, coberta por um cobertor grosso. Jack dormia na poltrona próxima, exausto. Ela se levantou, foi até a janela. A paisagem branca era perfeita, intocada. Naquele momento ela soube. Horas depois, com a energia restabelecida e a estrada liberada, Sofia pegou o celular e fez uma ligação. Não vou vender o chalé, disse ao corretor. Cancelar tudo. Jack a observava da porta, sem ousar se aproximar. Tem certeza? Ele perguntou. Sofia sorriu. Algumas coisas não foram feitas para serem esquecidas. Ela caminhou até ele, entrelaçando os dedos aos seus. E algumas histórias merecem uma segunda chance. Do lado de fora, os sinos da pequena cidade tocavam, anunciando o Natal. Dentro do chalé esquecido,
Agora reencontrado, duas pessoas descobriam que o amor verdadeiro, assim como a neve, pode adormecer, mas nunca deixa de existir. Luzes sobre o lago. Emma chegou a Hallstatt na véspera de Natal, quando o dia parecia suspenso entre o azul profundo do inverno e o branco absoluto da neve. O trem a deixara na pequena estação ainda antes do amanhecer, e o ar frio mordeu-lhe o rosto assim que desceu, como um aviso gentil de que estava longe de casa. Viera dos Estados Unidos com uma única missão: fotografar as luzes de Natal refletidas no lago congelado, imagens que sempre imaginara existir apenas em cartões postais. Após um ano difícil, trabalhos cancelados, um relacionamento que terminara sem explicações e uma sensação constante de deslocamento, Emma precisava de silêncio. Precisava de algo que não pedisse nada dela. Hallstatt parecia perfeito para isso. A vila surgia como um segredo bem guardado entre as montanhas, com casas de madeira alinhadas como se fossem parte de um presépio antigo. Pequenas luzes douradas piscavam nas janelas, e o lago, parcialmente congelado, refletia tudo com uma delicadeza quase irreal. A pousada onde ficaria chamava-se Gasthaus Morgenlicht, Luz da Manhã. Era simples, acolhedora e cheirava a pão fresco e canela. Você deve ser Emma, disse uma mulher de sorriso aberto ao vê-la entrar. Eu sou Greta. Ela a recebeu como se fosse uma sobrinha distante. Pegou-lhe o casaco, ofereceu chá quente e perguntou sobre a viagem, enquanto a neve continuava a cair do lado de fora, espessa e silenciosa. Foi então que Emma o viu pela primeira vez. Ele estava perto da janela, ajustando uma guirlanda de pinheiro com mãos cuidadosas. Alto, cabelos castanhos levemente desalinhados, expressão concentrada. Quando percebeu o olhar dela, ergueu os olhos apenas por um instante. Meu filho, Matias, disse Greta. Voltou para casa recentemente. Matias assentiu com um leve movimento de cabeça, quase imperceptível, e voltou ao que fazia. Emma sentiu algo estranho. Não exatamente interesse, mas uma curiosidade suave, como quando se observa uma paisagem que parece esconder mais do que mostra. Nos dias seguintes, a neve não deu trégua. Emma passou as manhãs caminhando pela vila com sua câmera, registrando detalhes que a encantavam. O vapor saindo das chaminés, as botas alinhadas do lado de fora das casas, o som distante de sinos. À tarde, ajudava Greta na pousada, mais por prazer do que por necessidade. Matias estava sempre por perto, mas raramente iniciava a conversa. Quando falava, era direto, educado, econômico em palavras. Você fotografa bem, disse ele certa noite, observando uma das imagens no visor da câmera. Obrigada. Emma sorriu. Você não parece alguém que elogia facilmente. Ele deu de ombros. Prefiro observar. Descobriu-se que Matias vivera em Viena por anos, trabalhando com arquitetura. Um noivado desfeito, um projeto que fracassara, e um cansaço profundo o haviam trazido de volta à vila. Às vezes voltar parece fracassar, comentou Emma. Ou sobreviver, respondeu ele em voz baixa. Naquela noite, Greta entrou na sala com expressão preocupada. A feira de Natal, suspirou. Com essa neve toda, o lago congelando mais cedo e metade dos comerciantes presos nas estradas, talvez tenhamos que cancelar. Emma sentiu um aperto estranho no peito. A feira era o coração da vila, o motivo de muitas luzes, encontros e canções. Matias endireitou-se. Não vamos cancelar. Como não? Perguntou Greta. Vamos reorganizar. Usar o salão comunitário. Adaptar as barracas. Mas não vamos deixar o Natal passar em silêncio. Greta olhou para Emma. Você poderia ajudar? Com as fotos, os cartazes? Emma sorriu, sentindo algo acender dentro de si. Claro que sim. Durante os dias seguintes, Emma e Matias passaram horas lado a lado. Ela fotografava produtos artesanais, crianças ensaiando canções, velas sendo acesas. Ele coordenava voluntários, consertava estruturas, resolvia problemas com uma calma quase melancólica. Você é diferente quando está ocupado, observou Emma. Diferente como? Menos distante. Como se estivesse exatamente onde deveria estar. Ele pensou por um momento. Talvez esteja. Certa tarde, enquanto ajustavam luzes perto do lago, Emma escorregou no gelo. Matias a segurou antes que caísse, as mãos firmes em seus braços. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. O frio parecia distante. Obrigada, ela murmurou. Sempre, respondeu ele, antes de se afastar rapidamente. Naquela noite, Emma não conseguiu dormir. Pensava em como o silêncio entre eles não era vazio, mas cheio de coisas não ditas.
Na véspera da feira, a neve voltou com força. Emma e Matias caminharam juntos até o lago, as luzes refletidas formando caminhos dourados sobre o gelo. Por que você voltou mesmo? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Ele respirou fundo. Porque percebi que estava vivendo uma vida que parecia correta, mas não era minha. E porque amar alguém que já partiu é uma forma lenta de desaparecer. Emma sentiu o coração apertar. Eu vim porque perdi o rumo, confessou. Porque precisava lembrar por que comecei a fotografar. E porque às vezes ficar sozinha é a única maneira de se ouvir de novo. Eles pararam. A vila atrás deles brilhava como um sonho. Emma. Matias hesitou. Eu não sei se estou pronto para algo novo. Eu também não. Ela respondeu com um sorriso suave. Talvez isso seja exatamente o que torna tudo honesto. Ele a olhou como se estivesse vendo algo precioso pela primeira vez. E então, sob a neve que caía lenta, Matias a beijou. Foi um beijo simples, sem promessas, mas cheio de calor. A feira de Natal foi um sucesso inesperado. O salão comunitário estava cheio de luzes, risos e música. Emma observava tudo com os olhos marejados. Câmera esquecida ao lado. Você fez isso, disse Greta. Nós fizemos, corrigiu Emma olhando para Matias. Mais tarde, enquanto o coral cantava, Matias segurou sua mão. Você vai embora depois do Natal, disse ele. Não como pergunta, mas como constatação. Vou, mas não do mesmo jeito que cheguei. Ele assentiu. Eu também não. Do lado de fora, o lago refletia as luzes como se guardasse todas as histórias da vila. Talvez, disse Matias. Algumas pessoas não cheguem para ficar. Chegam para acender algo. Emma sorriu, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Ou para lembrar que a luz ainda existe. Eles se abraçaram, sabendo que o amor nem sempre precisa de promessas longas. Às vezes, basta ser verdadeiro no tempo que existe. Meses depois, uma fotografia de Hallstatt circulava pelo mundo. O lago congelado, as luzes refletidas, a neve caindo suave. No canto da imagem, quase invisível, 2 vultos de mãos dadas. Emma a mantinha em seu estúdio em Nova York. Matias a tinha emoldurada na pousada. E toda vez que o inverno voltava, ambos sorriam, certos de que algumas noites frias mudam uma vida inteira. Porque o amor, assim como a luz no gelo, não precisa durar para sempre para ser eterno. Trem para o norte. O trem partiu de Oslo sob um céu cinza claro, daqueles que não ameaçam neve, mas também não prometem sol. Nina observava a paisagem pela janela embaçada enquanto o vagão silencioso deslizava para fora da estação central. As árvores cobertas de gelo passavam como sombras longas, e ela sentiu mais uma vez o peso familiar no peito. Aquele vazio que já não sabia explicar direito. O estojo do violino repousava ao seu lado, fechado, como se fosse um objeto estranho, quase esquecido. Houve um tempo em que Nina não conseguia viajar sem tocá-lo durante o trajeto, aproveitando o balanço do trem para improvisar melodias suaves. Agora, o simples pensamento de abri-lo causava um incômodo, uma lembrança de tudo o que havia se perdido ao longo dos últimos anos. Ela estava indo para Bergen passar o Natal com a mãe, não por vontade, mas por obrigação, ou talvez por medo de passar mais um fim de ano sozinha em Oslo, cercada por aplausos que não aqueciam mais o coração. Do outro lado do vagão, Henrik ajeitava a gola do casaco enquanto observava os passageiros com curiosidade contida. Depois de 7 anos em Paris, aquele trem parecia uma cápsula do tempo. Os rostos, os sotaques, o silêncio respeitoso entre estranhos, tudo lhe lembrava que estava realmente voltando para casa. Paris lhe dera prestígio, estrelas em restaurantes, entrevistas e uma rotina frenética que o afastara das montanhas, do cheiro de pinheiros e da simplicidade das ceias natalinas norueguesas. Ele voltava sem saber exatamente se era uma despedida definitiva da França ou apenas uma pausa necessária. O trem avançava confiante pelas paisagens montanhosas quando, pouco depois do entardecer, um solavanco abrupto percorreu os vagões. As luzes piscaram uma vez, depois outra, até que o silêncio mecânico se impôs. Murmúrios surgiram. Pessoas se levantaram. O trem reduziu a velocidade até parar completamente em meio a uma estação pequena, quase invisível no mapa, cercada por montanhas brancas e uma floresta densa. A voz do condutor ecoou pelos alto-falantes, calma demais para a situação. Senhoras e senhores, pedimos paciência. Uma avalanche bloqueou os trilhos à frente. As equipes de resgate já foram acionadas, mas devido às condições climáticas precisaremos aguardar.
A palavra aguardar pareceu ecoar no vagão como uma sentença. Horas se passaram. A neve começou a cair mais forte, cobrindo a estação como um manto espesso. O aquecimento do trem funcionava de forma irregular, e os funcionários decidiram concentrar os passageiros em 2 vagões mais próximos da lareira do vagão-restaurante, um luxo antigo que poucos trens ainda mantinham. Foi ali que Nina e Henrik se encontraram pela primeira vez. Ela estava sentada perto do fogo, mãos envoltas em uma caneca de chá, quando Henrik apareceu carregando uma caixa improvisada com mantimentos do restaurante do trem. Temos sopa, pão e... Ele fez uma pausa dramática. Chocolate quente suficiente para evitar um motim. Algumas pessoas riram. Nina ergueu o olhar, curiosa. Ele tinha um sorriso fácil, mas os olhos carregavam algo mais profundo, como se estivessem sempre analisando sabores invisíveis no ar. Você é o chefe? Alguém perguntou. Fui promovido por necessidade, respondeu. Sou Henrik. Nina hesitou. Mas quando ele se sentou à sua frente e lhe ofereceu um pedaço de pão ainda morno, algo se suavizou dentro dela. Nina, disse quase em sussurro. A conversa começou simples. De onde vinham? Para onde iam? Pequenos comentários sobre a ironia de ficar preso tão perto do Natal. Aos poucos, o círculo ao redor da lareira foi se formando. Histórias surgiram, risadas tímidas. Alguém começou a cantar uma canção antiga. Henrik improvisou uma sopa com ervas secas, legumes e especiarias que carregava sempre consigo. Um hábito adquirido em cozinhas imprevisíveis. Nina observava fascinada a forma como ele tratava os ingredientes, como se cada um tivesse uma história própria. Você cozinha como se estivesse compondo algo, ela comentou. Henrik sorriu, surpreso. E você observa como uma musicista? Respondeu, apontando para o estojo ao lado dela. O comentário fez Nina engolir em seco. Eu costumava tocar. Ele não insistiu. Apenas assentiu, respeitando o silêncio que se seguiu. A noite avançou. A neve do lado de fora tornava o mundo pequeno, limitado àquela estação esquecida. As luzes da lareira projetavam sombras dançantes nas paredes do vagão. Pela primeira vez em meses, Nina sentiu que o tempo havia desacelerado o suficiente para que ela pudesse respirar. Henrik contou sobre Paris, sobre a solidão disfarçada de glamour, sobre como sentia a falta do pão simples da infância e do cheiro de pinheiro queimando no inverno. Nina falou da música, dos palcos, da pressão, do momento exato em que o violino deixou de ser refúgio e passou a ser obrigação. Às vezes, ela disse, eu sinto que perdi algo que não sei como recuperar. Henrik a olhou com atenção sincera. Talvez não esteja perdido. Talvez só esteja esperando o momento certo. Na madrugada, alguns passageiros se acomodaram para dormir. Outros permaneceram acordados, embalados pelo crepitar do fogo. Nina abriu o estojo do violino pela primeira vez em muito tempo. As mãos tremiam. Você não precisa, Henrik disse suavemente. Eu quero tentar. Ela tocou uma melodia simples, quase infantil. Nada de virtuosismo, nada de plateia. Apenas notas honestas, preenchendo o vagão como um abraço silencioso. Quando terminou, ninguém aplaudiu. E isso estranhamente foi perfeito. A avalanche seria removida apenas na manhã seguinte, ou talvez no dia depois. Ninguém tinha certeza. Antes de se despedirem para dormir, Henrik entregou a Nina uma pequena sobremesa improvisada. Chocolate derretido com frutas secas. Não é Paris, disse ele. Ainda bem, ela respondeu sorrindo. Naquela estação esquecida pelo mundo, pouco antes do Natal, 2 caminhos interrompidos começaram a se alinhar. Não havia promessas, nem certezas. Apenas a sensação estranha e acolhedora de que, às vezes, o destino não atrasa, ele prepara. Do lado de fora, a neve continuava a cair. Dentro do trem, algo começava a despertar, e quando o resgate finalmente chegasse, nada garantiria que cada passageiro partiria do mesmo jeito que chegou. Nina fechou os olhos, violino ao lado. Henrik observou o fogo diminuir lentamente. O trem permanecia parado. A manhã chegou silenciosa, como se o mundo tivesse sido coberto por algodão. A neve ainda caía, mas com menos fúria, e a luz azulada do inverno invadia o vagão-restaurante pelas janelas embaçadas. Nina acordou com o estalar suave da lareira sendo reavivada por um funcionário do trem. Por alguns segundos, ela se esqueceu de onde estava. Depois, lembrou-se de tudo. A parada forçada, a noite em volta do fogo, e Henrik. Ele estava ali, encostado perto da janela, observando a paisagem branca com uma caneca nas mãos. Quando percebeu que ela havia acordado, sorriu. Um sorriso calmo, quase tímido,
como se não quisesse quebrar aquele instante delicado. Dormiu bem? Perguntou. Melhor do que esperava, respondeu Nina. Fazia tempo que eu não dormia sem sonhos pesados. Henrik assentiu, compreendendo mais do que as palavras diziam. O café da manhã foi simples. Pão, manteiga, frutas e mais chocolate quente do que o necessário. Ainda assim, tudo parecia ter um sabor especial. Talvez fosse o frio lá fora. Talvez fosse a forma como o tempo parecia suspenso naquele lugar esquecido. O anúncio do condutor veio pouco depois. Senhores passageiros, as equipes conseguiram liberar parcialmente os trilhos. Partiremos em cerca de 2 horas. A notícia provocou reações mistas. Alívio, ansiedade. Uma ponta de decepção que ninguém admitia em voz alta. Nina sentiu algo apertar em seu peito. A ideia de seguir viagem, de deixar aquele pequeno universo improvisado, de se despedir de Henrik, a assustava mais do que gostaria de admitir. Eles caminharam juntos até a plataforma coberta de neve. O ar gelado trouxe uma lucidez inesperada. Henrik puxou o gorro mais para baixo, respirando fundo. Engraçado, disse ele. Esperei anos para voltar para casa. E agora sinto que algo importante pode ficar para trás. Nina apertou o estojo do violino contra o corpo. Eu vinha pensando... Começou hesitante. Se o trem não tivesse parado, eu continuaria fingindo que estava tudo bem. Talvez essa pausa tenha sido... necessária. Henrik a encarou com seriedade gentil. Às vezes, o mundo nos obriga a parar quando não sabemos como fazer isso sozinhos. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, o condutor anunciou o embarque. O momento chegara. De volta ao vagão, Nina sentou-se perto da janela. A paisagem começou lentamente a se mover novamente. O trem avançava, cortando a neve, retomando seu caminho como se nada tivesse acontecido. Mas nada estava igual. Nina respirou fundo e abriu o estojo do violino. Desta vez, não havia medo. Apenas uma vontade tranquila de sentir as cordas sob os dedos. Ela começou a tocar. Não para os outros passageiros, não para o passado, mas para si mesma. A melodia era nova, imperfeita, viva. Henrik fechou os olhos por um instante, deixando que a música o atravessasse. Naquele som, ele reconheceu algo que também havia perdido em Paris. A simplicidade de criar por prazer, sem expectativas. Quando a música terminou, ele se inclinou em direção a ela. Nina, disse com cuidado. Quando chegarmos a Bergen, eu vou seguir para o norte. Minha família mora perto dos fiordes. É lá que quero abrir algo pequeno. Um lugar simples. Cozinha honesta. Ela o olhou, sentindo o coração bater mais rápido. Eu também vou para Bergen. Mas não sei se volto para Oslo depois do Natal. Houve um silêncio cheio de possibilidades. Fique, Henrik disse sem pressão. Não por mim, por você. Pela música que voltou a existir. O trem desacelerou ao se aproximar da estação final. As luzes da cidade surgiram à distância, refletidas na neve. Quando as portas se abriram, o ar frio entrou com força. Mas Nina não recuou. Ela desceu do trem ao lado de Henrik, sentindo-se estranhamente inteira. Na plataforma, cercados por viajantes apressados e luzes natalinas, ele estendeu a mão. Nina hesitou apenas 1 segundo antes de aceitá-la. Não houve promessas grandiosas, nenhuma declaração exagerada. Apenas a certeza silenciosa de que aquele encontro não fora um acaso. Enquanto caminhavam juntos pela estação iluminada, Nina percebeu que o trem não havia parado apenas por causa da avalanche. Ele havia parado para que ela lembrasse quem era. E para que 2 caminhos antes perdidos finalmente seguissem na mesma direção. Naquela noite, Bergen os recebeu coberta de neve e possibilidades. E o Natal, pela primeira vez em muito tempo, chegou exatamente no momento certo.